Graças a Deus. Boa noite, queridos irmãos em Cristo Jesus. 500 pessoas entraram na live de segunda-feira. E eu tenho considerado segunda-feira como o primeiro dia da semana. Depois da saidinha. Então, sendo o primeiro dia, depois de sair, é o primeiro dia da semana. E já terminou segunda-feira. Já estamos a correr para o segundo dia. Estivemos nesta fé mais de 3 anos. Eu e vocês. Isto é, nos encontrarmos aqui à noite no Zoom. É muito forte. Todas as noites. Só variam as horas, né? 20 horas, 21. E assim, fizemos já de um hábito, uma regra, permanentemente. E pode acreditar, são 7 anos assim. As regras não vão mudar. Vão continuar a ser as mesmas, ainda que tenhamos, como isso que aconteceu agora, a introdução das lives do TikTok, mas continuamos na mesma senda. 7 anos assim. É muito forte, né? Agora 3 anos e meio. 3 anos e meio. Menos 3 anos e meio. 3,6. Ou então 0,5. Que é a metade, né? Mas no tocante aos anos, 3,6. 3 anos e 6 meses. Lives permanentes. Adilto Samono. Como é que está aí o Gé? Benguela. E os escuteiros de Benguela. Há uma racha, né? Esse é de Benguela ou do país todo? Há uma racha entre os escuteiros da Igreja Católica, sei lá, de Angola, ao país todo. E a igreja assiste a um conflito. Foram expulsos todos escuteiros que não aceitaram as novas ordens. Mudaram o nome, mudaram o uniforme e acharam que houve rebelião. Estão proibidos a falar em nome da igreja, mas os mesmos escuteiros continuam a exercer, ou então continuam a fazer os seus trabalhos como rebeldes, estão se reunindo nas escolas. Mas essas escolas pertencentes à Igreja Católica? Eu acho que não. Nas escolas da Igreja Católica não lhes deixariam. Assim, nas escolas públicas, né? Onde estão se reunindo e foram proibidos a falar em nome da Igreja Católica. Quer dizer que foram excluídos, foram descomungados. Já estão a entender porquê, né? Já estão a entender? A racha! O reino dividido não pode subsistir. E essa ordem, sei lá como é que se chama, esse movimento dos escuteiros na Igreja Católica, é um braço muito forte, é dos jovens. No fundo, aqueles são a JMPLA da Igreja Católica. A Promaica é a OMA e os escuteiros é a JMPLA. Mas esse movimento, que é isso que aconteceu é mundial ou se é Angola? Essa mudança, a rebelião e as expulsões, excomungações, não é brincadeira, não. São as guerras do Marcelino. Levaram no focinho. Sabe o que eu falei ao Edilson? Edilson, viu como eu lhe zombei? Eu disse, eles são fracos, pá. Perderam a guerra. Eu disse, eles são fracos.
perderam a guerra, Elias lhes derrotou, agora está aí. Esse é um braço muito forte. No fundo, esse braço aqui é mesmo da Igreja Católica, mas que é mais politizado, né? Porque o que acontece? O que acontece é que lá estão as figuras mais prominentes na sociedade, famosos, governantes, políticos da Igreja Católica, ministros, né? Homens grandes, fazem parte desse movimento aí. E assim, e tem um patrimônio. E como é que é? Eles receberam o patrimônio ou andaram com o patrimônio deles? Levaram no focinho, pá. Brincaram com Elias. É só para começar. Outras rebeliões vão existir. As promaicas e o resto vão entrar em rebelião. Vão expulsar mais outros. Hã? Glory to God. São fracos, pá. Não aguentaram o embate. Uma casa dividida é o seu fim. Não vai resistir, não vai prevalecer, não vai subsistir. Quer dizer que primeiro começam as divisões e depois a ruína. É isso que eu fiz também com alguém, com o regime comunista do MPLA. Primeiro rachei a casa e a rachadora criou duas alas, os dos santistas e os lourencistas. Os dos santistas foram derrotados brutalmente, perseguidos até exaustão. Tentaram se agigantar, uns fugiram do país, muita gente fugiu, vive no exílio. Quem fugiu, se não abrir a boca, seu patrimônio está em dia. Quem fugiu tenta só falar mal, eles, a primeira coisa que fazem é prender as coisas aqui. São terríveis, né? Olha o que é que eles fazem. Fugiu, cala-te. Então podes começar a entrar e sair, desde que você não tenha problemas com a lei, com a justiça, aliás, que é a lei. Mas se você, depois de você se retirar, como Isabel, a dizer, não pode entrar, vai entrar com tudo confiscado. Eu que provoquei aquelas duas alas. Já imaginou naquele tempo da coesão? E eu estou a falar na igreja. O povo da estalagem são bem-aventurados. Viram coisas que estão a acontecer hoje. Numa manhã de domingo eu estou a lhes falar. Eu vi. Eu tive um sonho. Eu ouvi o grupo, o MPLA estava dividido em dois. Estavam a lutar. Epá, isso é muito forte, né? Naquele tempo da coesão, naquele tempo que todos falavam a mesma linguagem, querendo ou não, você tinha que falar a mesma linguagem. E eu estou a ver, estou a dizer, eu vi dois grupos. Outro grupo à esquerda e outro à direita. Se olhavam, começavam a discutir. Eu ouvia discutir, você. Já se agarravam e tudo nos clarins. Eu falei, xé, o que é isso que eu estou a ver? Vai pelar. Não estou a ver bem. Eu vi mesmo bem, vi. E eu reconheci lá a minha tia. Pertencia a uma ala. Essa minha tia é aquele que apareceu aí. Viu? A ala deles prevaleceu. Ele é administrador. Ele deve estar aí na live. E eu ainda vi numa visão em que entre eles se matavam.
E eu peguei ela, lhe tirei, lhe separei, lhe falei, já contei aqui, não morra não. Lhe separei, no fundo, aquela separação mostrava que, como ele, desde os santos, já foi do núcleo duro dos santos, então aquela separação levou a não ser perseguido. Passou nesse lado aqui, né? Porque senão muitos dos administradores, governadores que foram conotados como dos santistas, hoje andam na baúca, andam sentados no chão, hein? O patrimônio já está a ficar velho, não tem dinheiro, o dinheiro acabou. E eu lhe falei, quando ele foi lá, ele disse: meu irmão, eu te tirei do bem. No meio daqueles que estavam a lhes matar. É incrível. E este aí, o outro até já anda assim, anda todo aluado, você vai no cemitério. Ah, portanto, vocês, vocês conhecem aquele que vai no cemitério fazer live. Portanto, na memória do camarada presidente, ainda fala, olha, o Miala me viu, o Miala fugiu, eu lhe vi a fugir, ele me fugiu. Ai, meu Deus. O outro morreu com desgosto. E eu amigalhei algumas migalhas, me comeram todas, roubaram. Esse é o Kundi. O Kundi disse que lhe roubaram todo o dinheiro que ele amigalhou durante, com desgosto. Roubaram um português. O português roubou todo o dinheiro dele. Então, eles colocavam lá os tugas para gerirem os negócios, maltratavam os angolanos. O Tuga é vivo, disse, eu vou te ensinar. E as minhas, o bocado que eu teria amegalhado, ele disse assim, aquele gajo me desgraçou, ele me desgraçou. Conde. Amém. Até aqui a minha motivação. Antes de começar a aula, tem que dar uma motivação. Ligam os TikToks agora. Ligando os TikToks. É um choque de planetas na Terra. Os planetas estão a chocar. Há um planeta que desceu do céu para a Terra. E esse planeta está a destruir os planetas do inferno. Muitos planetas estão a levar no focinho, estão a ser destruídos e jogados nas profundezas do inferno. E os que ainda não foram derribados estão divididos. Veja só o que Jesus falou a respeito do reino. Um certo dia, os escribas blasfemaram, dizendo que Jesus expulsava os demônios pelo príncipe dos demônios, que é Beelzebul. Isto é no livro de Marcos, capítulo número 3, começando no versículo 20. Marcos 3, 20. Jesus expulsou um demônio.
expulsava os demônios, não expulsou os demônios, expulsava os demônios. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que ninguém sequer podia comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Veja que os seus consideravam que Jesus estava com problema de mente, problema de demência, alucinado, como eu fui várias vezes chamado de demente, demência, alucinado, maluco, todos os nomes eu recebi. Talvez os demônios que estavam a se mover e ainda se movem na Terra, já se moveram há 2000 anos. O que é que significa estar fora de si? Você sabe o que é estar fora de si. Quando alguém te diz que estás fora de si, significa que estás maluco, estás doido. E queriam lhe prender. Prender para quê? Esse não é prender para levar na cadeia ou matar, não. Quando um parente fica doente, hein? Quando um parente fica aluado, o que é que os parentes fazem? Ele prender para ele maniatar, para não ficar a deambular e desaparecer. Pelo menos tem que ficar num lugar preso, na cadeia, numa corrente. Hoje que existem as psiquiatrias, para levar na psiquiatria, antigamente lhe amarravam. Nós vimos aí o gadareno, era amarrado, ele despedaçava as cadeias como se fosse cordas de pano, não tinha cadeia para lhe amassar. Então, veja, um homem saudável estava a ser acusado, é Macuaco, que estava fora de si. É? E os seus queriam lhe prender. É? Um dia o Rufino veio até mim e ele descobriu essa verdade. Nós vivíamos na Quinta Rita. O Rufino está aí e disse, mestre, oh, aqui eles acharam que Jesus ficou maluco. Eu disse, nunca entendeste? Não, nunca tinha entendido. Eu disse, muitos andam a pensar que aqui que é uma prisão mais ou menos do Estado, do governo, para ir na cadeia, ou então para ele matar. Não. Eles acharam que Jesus... Mas são demônios que fazem isso. Aqui os céus, está a falar aqui, seus parentes. Os céus, menos a Maria, eu tenho a certeza que os irmãos estavam lá. Aqueles não estavam. Rufino, estás conectado? Lembra-te lá na Quinta Rita, né? Ok? Maria não. Por que Maria e José não? Se na altura José estivesse em vida, eu acho que já não vivia nessa altura. É porque Maria sabia quem era o filho dele, pois está escrito que ele guardava todas essas coisas no seu coração. Quais as coisas que o anjo lhe falou? As coisas que o Gabriel lhe falou, Maria guardava. Não somente guardava, e meditava nisso, para que não se esquecesse, né? Conferindo-as no seu coração. Mas aqueles que eram incrédulos, depois creram. A Salomé, o Judas, o José e o Simão. Eu acho, incitados pelos judeus, fariseus e os escribas, lhes deram até cadeias e tudo. Toma essa cadeia, vamos. Ajudem o vosso irmão. Essas algemas, essa corrente está boa. Lhe amarram mesmo. Depois que vão lá em casa, amarram sei lá, numa pedra ou como é. Ele vai querer sair, não vai sair. Pelo menos assim vocês terão controle dele. Senão vocês vão perder esse miúdo. Esse miúdo bem novo. Está a falar coisas que os mais velhos não entendem nada. Isso é problema de mente. Isso aqui é alucinação. Põe multidões a lhe seguirem. Isso é loucura. Você não está a ver que isso é loucura? Assim Judas e o Simão se agigantaram, queriam lhe prender. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem
Belzebul, viu? São os escribas que incitaram os seus. Tem demônio. E antigamente, para os judeus, a possessão maligna era a possessão maligna era considerada, ou então era, o que eu queria dizer? O endemoniado era um louco. Quer dizer que para os judeus, os loucos é que eram endemoniados, que tinham problemas de perturbação mental. Esses é que eram endemoniados. Eles não entendiam nada. Para eles, quem ficava maluco ficava endemoniado. Ok? Então, quando eles disseram está endemoniado, tem demônio, e não qualquer demônio, eles vão dizer o demônio que possui a mente desse miúdo é o próprio chefe dos demônios, o príncipe dos demônios. E ele está expulsando os demônios pelo príncipe dos demônios. E então Jesus, chamando-os a si, e disse-lhes, por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Como assim Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, então seu reino não pode subsistir. Antes terá fim, ou tem fim. E Jesus acrescentou, mostrando que o que ele estava a fazer é isso. Isso que vocês estão a ver, é isso que eu vou vos falar. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Mas eu gosto mais daquela versão aí que diz assim, enquanto o valente está armado, ele tem em segurança tudo o que ele possui. Sobrevindo um outro maior que ele, então ele vai retirar a sua armadura, maniatando. Primeiro vai lhe maniatar e vai retirar a sua armadura e depois vai repartir os seus bens. É a mesma. É só forma só de interpretar. Ninguém pode entrar na casa do valente para poder repartir ou roubar, tirar os bens do valente se primeiro não vencer o valente. Se primeiro não amarrar o valente, ou então maniatar o valente. Somente assim, depois do valente maniatado, poderá repartir, roubar, distribuir os seus bens, despojar. Eu tenho usado mais esse termo, o despojo dos nossos inimigos. Esses cristãos não entenderam nada, os religiosos. Eles não sabiam que há um despojo para se despojar. A ignorância lhes levou a dizer, não, tudo é de Deus, Deus é o dono, e nós somos filhos, e pronto, o diabo é um pobre, miserável, sujo, não tem nada, pobre, desgraçado. Se contrariando a si mesmo, estou a dizer, no dia a dia, não tem as coisas que eles dizem ter. Não têm a vitória, não têm o tal despojo, não têm as tais bênçãos, não têm as tais garantias, só têm promessas. As promessas são doces, como os doces bocados nas suas bocas, mas porém, para se confirmar, se concretizar essas promessas, tem sido um fiasco. E por isso
a frustração é muito grande no meio deles, porque a esperança demorada enfraquece o coração. Outros evangelhos, disse Paulo, recebendo eles, trarão muito sofrimento. Com certeza sofrereis. Esperaram, esperaram, depois vieram as frustrações, sofrimento, depressão. O povo da igreja da Iurde, todos estão deprimidos, porque eles acreditaram que seriam ricos. Pastores e o povo, todos deprimidos. Depressão com eles, porque acreditaram que seriam milionários, mas até aquilo que eles tinham lhes foi tirado, porque aqui não tem, Deus tira até o que você pensa ter. Como é que eles poderiam despojar os valentes se eles não os amarraram? Bom, há valentes que não estão ao nível de toda a igreja. Saibam disso. Há valentes que não estão ao nível da igreja. Ah, mas foi dado o poder. Ok. Mas em potencial não se verifica isso. Há valentes que não estão ao nível da igreja. Estou a falar de igreja como corpo. Estão ao nível de ah, que tem que correr e cortar a meta e repartir o despojo com os outros, até os que não foram, como Davi. Ok? E esses vossos pastores que vos apacentaram não maniataram os valentes e eles vos garantiram as promessas. Vos disseram que vocês seriam ricos. O quê? Para ser rico no mundo, tem que vender a sua alma a Satanás. Satanás diz: eu vou te dar minha riqueza para você servir a Deus, para você fazer o bem. Che, estás maluco o quê? Ah, mas eu sou um pecador. Ok, eu não dou minha riqueza aos pecadores. Pecadores que vendem as suas almas. Ó. E por isso é uma corrida desenfreada na terra das pessoas fazerem pactos com o diabo em busca do sucesso. Mas o coach americano veio vos ensinar que vocês podem ser milionários. Na verdade, eles sabiam que isso não funciona. Eles sabiam e sabem. É uma forma somente de vos levar à frustração e vos tirar também o bocado que vocês tinham, como pessoas simples, trabalhadores, esforçados, como diz aí o brasileiro. Hã? O brasileiro fala muito desse termo. É um trabalhador. Mais ou menos, alguém foi dizer, ele é um trabalhador. Trabalho no Brasil é muito honrado. Eu nunca fui lá, mas eu vejo isso. Quando alguém trabalha, é respeitado, é honrado. Por isso o Brasil não é terra dos preguiçosos, não. Como Angola, a África. O Brasil é terra dos trabalhadores. Quem não trabalha no Brasil eles chamam de vagabundo. Você é um vagabundo. Seu vagabundo! Vai lá trabalhar, seu vagabundo. Aqueles bandidos que só vivem a assaltar os outros, lhes chamam de vagabundo. Até você vê isso no que? Nos jornais, aí nas televisões. Eles a dizer, seu vagabundo! Quando mais ou menos a polícia deram um tiro a um vagabundo, lá o jornalista disse, ainda bem, menos um vagabundo! É vagabundo, né? Não é vagabundo, sim, vagabundo. Significa, é uma vaga não preenchida. Seu vagabundo, vai lá trabalhar, pá. Mas quando é um trabalhador que lhe maltrataram, lhe injustiçaram, lhe mataram, e ele é um trabalhador, é um trabalho. Sim.
Então, eles garantiram que vocês se receberiam as bênçãos. O que são o despojo dos valentes, ou os bens do valente. Não digo do valente, dos valentes, que são vários. Todas as coisas boas, como diz a Bíblia, as boas dádivas, que provêm do Pai das Luzes, foram capturadas pelo vagabundo Satanás e os seus cabivalentes. Ele é o valente dos valentes e os seus valentes. O vagabundo diabo tomou o controle de tudo. As boas dádivas que provêm do Pai das Luzes, como a saúde no corpo humano, é uma boa dádiva. É bênção, dinheiro, estar bem casado, gerar filhos, ter paz, que é saúde, paz, saúde espiritual, paz na alma, proteção para andares de dia, de noite como de dia, sem medo dos feiticeiros, sem medo dos bruxos, porque tens a segurança, é uma boa dádiva. Tens a proteção do alto. O vagabundo diabo, o valente dos valentes, juntamente com seus capangas, os demônios, os bruxos e os anjos caídos, controlam estas coisas. Veja só, por exemplo, as riquezas das nações. Os minerais são misteriosos. É incrível. É um mistério. É muito difícil para explorar eles. Não estou me referindo à dificuldade da falta de tecnologia, não sei o quê. Não, é muito mais que isso. Estão escondidas essas riquezas, estão ocultas, são ocultadas à realidade humana. E se vocês estão a ver que tipo são pedras, não são pedras. Mais ou menos que os que andam a fazer escavações, não, são pedras. São os próprios diamantes que eles estão a deixar. Hã? Nem sei, não estou a dizer que não existem pedras, mas que os diamantes viram pedras. Hum? Porque o diabo diz: eu vou vos dar minha riqueza, vocês não fizeram pago, vocês não venderam as vossas almas. Você está maluco agora? Eu estou a dizer que um aí pega lá uma pedra, outro aí não sei quem. Isso já é chamada misericórdia de Deus, soberania aos pecadores. Deus usa a sua soberania, aos pecadores, lhes fazendo bem em parte, mesmo com gemidos inexprimíveis. Mas ainda assim o diabo persegue essa benevolência de Deus na vida dos pecadores, para ainda lhes tirar com ele. Vai mandar um gatuno para vir lhe roubar tudo. Vai lhe usar para desperdiçar, vai cair nas mãos, não sei do que. Isso tudo aí. Então, por isso o apóstolo disse que o mundo jaz no maligno. Esse domínio absoluto do maligno sobre o mundo é um problema grave para a humanidade. Veja só o reino. O reino é uma boa dádiva. Por isso os anjos falaram: é chegado até vós o reino dos céus. Glórias nas alturas, paz na terra, boa vontade de Deus para com os humanos. É uma boa dádiva, porque teria vindo a paz na terra. Mas se engana quem pensa que o reino se manifestou, porque os anjos falaram que o reino chegou. Vais ver que o reino não se manifestou aí. Aquele que havia nascido
Eles estavam a festejar que nasceu alguém que vai vos ajudar. Estão a entender? Eles estavam a dizer, até que enfim, alguém nasceu no vosso meio que vai lutar com os valentes, retirando as suas armaduras, maniatando-os e repartindo os seus despojos. E ele vai dividir os despojos com vocês. E vai vos entregar o reino. Por isso Jesus entregou o reino à igreja. Oh, bichinhos, filhinhos de Jacó. O Pai agradou em vos entregar o seu reino. Então esse Jesus não nasceu com reino. O tempo que ele cresceu não tinha reino. Por isso, quando se completava sensivelmente 30 anos, começou a batalha para resgatar o reino. E as trevas não lhe pouparam. Não mediram esforço, vieram contra ele. Disseram, tu vieste para nos despojar. Aliás, você viu o que o demônio falou? Antes do tempo tu vieste nos perturbar. Duvido. Vamos lá ver onde é que você vai conseguir isso. Aliás, é só ver o diabo na boca dos judeus. Como desafiavam Jesus. Seu menino desce. Você ainda não tem 50 anos. Sabe o que eles queriam dizer, vista branca? Estavam a querer dizer a mesma coisa que me falaram a mim. Olha o que me falaram a mim. Nós estamos avivados há milênios, há milhares de anos. Nós estamos avivados há milhares de anos. E tu falas em avivamento, você está a usar, você está a falar à toa, você está a pensar que é fácil? O outro bruxo me falou assim, e eu lhe disse assim, eu estava a se consagrar, estava fechado dentro de um quarto, e eu fiquei lá 3 semanas, só a tomar um líquido chamado sangue. Não saía fora, não fiz culto, não fiz nada. Então, e quando terminei o jejum, tirei no primeiro dia fui passear, né? Para ver pelo menos as ruas e tal. Então cruzei o primeiro bruxo que eles teriam colocado na guerra contra mim. Chama-se Jacob, esse bruxo. Fizemos um cruzamento inusitado. É assim que se diz, né? Inusitado. De propósito. Ele é que veio cruzar o meu caminho. E fingiu que não sabia o que eu estava fazendo. E ele me perguntou, estás desaparecido, pastor? Andas aonde? Eu falei, olha, eu estava numa batalha espiritual. Estava fechado, custe que custar. Eu vou destruir os poderes da Índia. E ele falou, pastor Marcelino. Na altura nem era apóstolo, não era chamado apóstolo. Pastor Marcelino, eu quero te dizer alguma coisa. Falar em destruir os poderes da Índia é a mesma coisa você descer no rio Kwanza sem proteção, sem mergulhador, sem nada, para ir buscar uma pedra de diamante lá no fundo. É muito espiritual isso. As riquezas inescrutáveis, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Eu falei, eu vou. Eu disse, não é fácil. E ele me disse assim, é uma aventura. Eu falei, eu vou conseguir. Nos abraçamos. Ele foi e eu fui. O Chama, o grande Marabu, a qual eles teriam trazido aqui para vir preparar o anticristo. O grande Marabu mandou recado a mim. Ele está a dizer de quê? Avivamento. Diz a ele que nós estamos há milhares de anos nas altas atmosferas da noite. Estava a se referir das dimensões espirituais. Nas altas atmosferas da noite. Está a pensar que é fácil? E eu mandei
devolveu o recado, diz a ele, custe o que custar, eu vou destruir o reino de Satanás na terra. Então eles disseram a Jesus, você não tem 50 anos, viste Abraão, miúdo, desce, está a querer porque viesse destruir o nosso reino, está a pensar que é fácil? Está a pensar que é fácil? Oh rapaz! Mas Emanuel lhes entrou. Esse termo é dos bandidos de Angola, né? Lhes entrou. Entrou em pancadaria com eles. Não temeu. Eles também não lhe respeitaram. Nem lhe temeram. Vendo o herdeiro, disseram que este é o herdeiro. Mas o pai teria dito, terão respeito dele. Desta vez mandarei o meu filho amado. E eles terão respeito dele. E eles não lhe respeitaram. O pai disse, vão lhe respeitar. Desrespeitaram os profetas. Mas o filho, que eram servos, claro. Desrespeitaram os servos. Mas o filho legítimo, o amado, vão lhe respeitar. Eles disseram, não tem nada a ver com isso. Ou não tem nada a ver com isso. Nós não lhe respeitamos. Aliás, vale a pena respeitar aqueles que passaram, que não eram herdeiros, os servos. Esse mesmo é o próprio dono. Achas que não é uma oportunidade para ficarmos com o reino? Ó judeus, ó Pilatos, ó Herodes, ó gentios, deixam conosco. Nós vamos resolver o problema. Se ele nos derrotar, vocês estão mal, vocês não estão. Vocês estão a pensar que vocês vão escapar? Então havia ajuda também dos bruxos que não estavam em Israel, como ajudaram os angolanos. Ok? Então Emmanuel fala da realidade do mundo espiritual. Emmanuel está a dizer que todas as bênçãos, promessas de Deus estão cativas na mão dos valentes. Eu precisei vir, dizia Emmanuel, para vir vencê-los e repartir o seu despojo e vos entregar as promessas, as bênçãos. Por isso ele disse aos seus discípulos, eu vos envio a ir colher aonde vocês não semearam. Outros trabalharam e vocês entrarão em serviço alheio. Agora estamos a ver aqui que Satanás é um reino coeso, não é dividido, não. Porque se estivesse dividido, não subsistiria esses anos todos. Palavra de Jesus. Que Satanás é uma casa não dividida, mas sim coesa, unida. E muitos disseram que o diabo é um desorganizado, o seu reino. Se enganaram. É só ver os seres humanos como estão organizados. E o mundo espiritual, ou então o físico, é reflexo do espiritual. É só ver a sinfonia, a harmonia dos estados. É só ver como as nações foram divididas. É só ver como foram criadas organizações mundiais em cada área da vida. É só ver como o mundo se uniu. É só ver como criaram estruturas, organizações para controlar o mundo. Aparentemente para o bem do homem. Em parte porque a lei e os magistrados não são um terror para aqueles que amam a Deus, que guardam a lei, mas sim para os desobedientes. Digo em parte, mas sempre com a finalidade de trabalhar para o bem do Pai deles. Como disse Jesus, vós sois filhos do diabo. Vosso pai foi mentiroso e é mentiroso e pai da mentira e homicida. Desde sempre não se firmou na verdade, nunca houve verdade nele depois que largou a verdade.
E quando ele quiser falar, fala o que é próprio. E vós também aprenderam com o vosso pai. Então eles aprenderam com o pai deles. Se eles são organizados, imagine como o pai deles que lhes deu essa organização. E agora você veja, e são fortes. Jesus, o homem mais forte de toda a história que passou na Terra. Estou a falar essa força através do alcance espiritual que ele teria alcançado. Bom, eu como fui professor de português, tem vezes quando eu falo um erro, eu consigo entender que sou erro. O alcance que ele alcançou, não precisava isso. Repetir a mesma palavra duas vezes chama-se pleonasmo. E faz assim um bocado de redundância, né? Cria um eco. Gilvanete, a professora Gilvanete entendeu. Comunicação entre o professor Marcelino e a professora Gilvanete. Então, evitando o pleonasmo, o alcance que ele teria atingido, não alcançado. Vamos usar um outro vocábulo da palavra alcance. Então você veja que ele é que está a dizer, é que falou que eles são valentes. Mas é parábola. Não, mas eles mesmo na parábola mostrou quem é esse valente que ele se referia, era Satanás. Por isso termina a dizer, se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Mas antes disse, ou depois disso disse, ninguém poderá roubar. Esse roubar no sentido de retirar o que ele tem. Não é que Jesus estava a ensinar para as pessoas irem roubar as coisas dos valentes. Não. É tudo no espírito, não é na carne. É possível que um homem físico seja despojado por aquele que o venceu, mas tudo no espírito. Assim como Jacó e Israel despojou Labão, mas na justiça. Pelo salário, tudo passou na mão dele. Viu? Justamente. 20 anos trabalhei na tua casa, nunca roubei nem nada que é teu. A todo despedaçado eu devolvia. O roubado eu devolvia. É a justiça. Então você veja que Jesus chama o reino das trevas como o reino dos valentes. É ferro, pô. Eu estava a falar hoje a respeito do avivamento. A igreja dançou, gritou, profetizou, falaram do avivamento, avivam-nos, choraram, gritaram, cantaram. E o diabo lhes trouxe o falso avivamento. Made na América, Nigéria e outros países aí. Brasil, o avivamento do Brasil, o avivamento americano, o avivamento da América Latina, e entre eles se bajulavam, porque os filhos das trevas gostam de se bajular, se honrar, se estimular entre eles nas más obras. Começaram a profetizar que América Latina, nós acreditamos inclusive nessas falsas profecias, América Latina, e na boca do brasileiro, sempre a puxar a sardinha, na brasa dele, Josué Irion, ouvimos isso do Josué Irion. América Latina, Marco Feliciano, os da fala portuguesa, ouviu? Marco falava, América Latina e os da fala portuguesa, estava a dizer Brasil. A Latina que é o espanhol, a América Latina é aquele território aí do Caim, da Evangelina. Aliás, você sabe melhor que eu. Brasil não é América Latina, não. Então, eles, nas suas profecias, diziam que a América Latina e o Brasil avivariam o mundo. Um até disse que Deus lhe falou, tudo mentira. Fosse o tempo, acabou. Disse que falou isso o americano. Que o americano estava a orar e dizia assim, Senhor, se nós, o mundo já era, se nós, e ele falou, vós quais? E ele disse, nós os americanos é que alimentamos o mundo.
com a palavra de Deus. Tudo mentira. E disse que Deus lhe falou: olha para a América Latina, olha para o Brasil, a fala portuguesa na América. Eu estou saindo da América, estou indo para a América Latina. A América Latina está em chama. A América Latina está em chama. E depois apareceu um chinês também. Tem uma irmã que acreditava que aquela profecia era verdadeira. Só que na altura ela, como ainda era menina na fé, ficou só em silêncio, ele ouvia. Mas hoje ele está aí na live, não sei se hoje está. Aqueles chineses, Dinei já ouviu falar desses chineses, né? Os chineses que migraram para o Brasil, passaram dois, ok? Que falaram, deram um estudo aí no Brasil a respeito do dragão, falaram que a África. África é o quê? Será que a África é o bebê ou. Sim, África é o neném, o, o dragão é a China, a América é o quê? A águia. E o Brasil é o quê? É o ventre. O ventre é onde que poderá esconder o bebê, o filho. Os brasileiros, quando ouviram Amazonas, é o esconderijo dos cristãos. Quando o dragão se levantar para entregar o menino, a mulher vai fugir. A mulher é quem? Ele fala: a mulher é quem? Eu, quando eu vi, tentei achar verdade naquilo, mas logo o Espírito rejeitou aquilo. Que não tem verdade naquilo. E muitos acreditam que a grande tribulação, a igreja vai se esconder na Amazônia por causa desses chineses. Isso exaltou mais os brasileiros. O Brasil se considerou como o país da promessa, o grande avivalismo. Depois, teria se tornado o país que mais missionários enviou nos últimos anos no mundo. Os tais missionários que foram sem Deus pregar Deus. Mas como o diabo é mentiroso, e o mentiroso é sempre mentiroso, mais tarde surpreendeu eles com o falso avivamento da Nigéria. E a Nigéria criou aquelas mentiras aí, as adivinhações, e invadiram, não o mundo. O avivamento da Nigéria não foi no mundo, o falso avivamento. Aquele só teve prominência na África, gerando escorpiões, adivinhadores, com espíritos familiares. A África sofreu danos com aquele falso avivamento. Muitos danos, muitos morreram. E vocês conhecem essa realidade. Para não falar os pentecostais que se consideraram que estavam em avivamento, principalmente no Brasil, os gideões. Então, como poderia haver avivamento sem primeiro maniatar os valentes que teriam maniatado o reino de Deus? Como poderia maniatar os valentes se não fossem derrotados no campo de batalha? Como? Se eles são valentes. E Jesus diz que tem que se tornar mais valente do que o valente. E para se tornar mais valente do que o valente, precisava muito mais do que aquilo que a tua imaginação pode alcançar. O querer até pode estar lá, mas no campo de batalha. E
E tem mais um porém. Isso não depende daquele que quer, nem de tão pouco daquele que corre, mas de Deus que se compadece. Por que que antes de Jesus Cristo, aqueles que se levantaram para tentar libertar Israel, em nome de Deus, fracassaram? Hã? Por quê? Por quê? Está escrito que já apareceram vários movimentos, como Judas, o Teudas, querendo dizer que eram alguma coisa, mas foram dispersos, mortos, perseguidos até a exaustão, e desapareceram os movimentos. Isso não depende daquele que quer. Por que que no Egito não se levantou um para tirar o povo? Ou você pensa que não existiram essas tentativas? Sempre existiram. Todo o povo que é escravo, escravizado, sempre nasce uma ideia, o sentimento de patriotismo no tocante à libertação. Sempre houve isso. Você não está a ver como esses chamados revus aqui em Angola, para não falar a oposição, mas falo dos revus. Esses meninos aí têm um sentimento de patriotismo. E assim, muitos deles morreram em nome da pátria. Como Caçulho Camuling. O outro, aquele cantor, como é que se chama? Mesmo esse cantor que lhe mataram aí no avião, aquele tem algo escondido aí. Porque ouvindo aquela música dele, aquela música é terrível. Aquela música que alguém sempre mete aí. O quem? Esse homem que me fez entrevista. Eu ouvi pela primeira vez. Não, Brigadeiro não, o outro que me fez entrevista aí. Tem que ser angolano, angolano sempre, não sei o quê. Hã? O Master Vuns. Não tem um cantor que caiu aí a vida de Moçambique, se ela estava a ir ou estava a vir. Aquele jovem. Só por causa dele até sacrificaram muita gente. Ah, não sei o que, essa Shuna, como é. Acha amiga. Ok? O outro, esse que lhe mataram também, no hospital. Esse rapaz aí. Já falei dele aqui. Esse foi envenenado. Então, esse sentimento revolucionário que teria alcançado muitos jovens e acharam que temos que remover o MPLA. Está na hora de nós se libertarmos do MPLA. Sempre foi assim. Não estou a falar política, só dei um exemplo. O Casimiro, que é carbono. O próprio Nito Alves. Aquilo é veneno. Agora você veja. Só para você ver que não dependia de qualquer um para libertar os filhos de Israel. O sentimento da revolta nascia em muitos e eram executados, tenho certeza. 400 anos é muito tempo. Havia sentimento de revolta. Qualquer um que tentasse era totalmente destruído. Então isso não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que se... Sabe o que é que os meus parentes estão a dizer? Está aí o Mantones até que me falou, né? Do nosso parente, amigo, que estivemos juntos lá. Ele é mais velho. Hoje é brigadeiro. Eles dizem assim, de noite para dia. Nunca passou na mente deles que eu era... eu estava escondido no meio deles. Ele falou assim, estamos assustados. De noite para dia o homem se tornou famoso, explosivo, revoltoso e destemido. Mas isso então veio de onde? Então, eu tenho a certeza que eles depois voltam para trás. Mas quando tivemos com ele aí não era assim? Calma aí, vamos andar falar. Como é que ele era?
Não, ele é um rapaz mesmo assim, bem calmo, estudioso e tal, e depois também ficou um bocado vaidoso e tal na vida e tal. Mas nunca nem sequer mostrou indícios do que ele é hoje. A única coisa que eles falam que agora é por isso que ele era muito inteligente. Ah, agora entendemos. Ele foi muito inteligente, muito sábio. Não, tem nada. Tem muitos sábios. Até com um QI muito desenvolvido, mais do que o meu, humanamente falando, claro. Hã? Não tem nada a ver. Eles estão assustados. Mas como é que ele ficou assim? O próprio meu irmão primo. Mas e como? Então, o meu irmão primo, quando ele pega, vejam assim os outros irmãos dele, lhes pergunta, mas calma então, mas isso então é o quê? Isto é o quê? Ah, ele deve estar a ouvir? Ah é? Ele te disse que anda a entrar? E ele não se manifesta então por quê? Não, esses que não se manifestam são suspeitas. Não pode. Tem que me mandar uma mensagem pelo menos no off. Talvez pelo nome que ele tem, a função. Sabe que aqui está cheio de gay, dos homens do regime. Me mandaria no off e dizia, não fala o meu nome. Tá, ia se esconder para quê? Mas pronto, epa, ele é livre, né? Onde você está a falar, ele está a te ouvir. É porque você sabe que ele anda a entrar. É? Então, então conta Jardim, estás aí? Ele se está a rir agora. Oh, Jardim, pá. Sabe, feito isso, a vocação não é uma coisa que aparece agora. É uma coisa que a pessoa nasce com ele. É um propósito. Por isso Moisés, todos os outros que vieram, não lucraram. Mas Moisés conseguiu. E geralmente quando aparece o verdadeiro, querem lhe comparar com os falsos que foram desbaratados. Assim falaram aos apóstolos. Deixe-nos. Se essa obra é de Deus, não adianta combater contra eles, porque estaríamos a combater contra Deus. Mas se é dos homens, vai se desfazer, porque também já houveram muitos movimentos de homens que achavam que eram alguma coisa, mas foram perseguidos até a morte e desapareceram. Se estes também são mais outros, terão o mesmo fim como o de Teudas e Judas. E se você ver, Judas é no tempo do alistamento. E o tempo do alistamento é o tempo que nasceu Jesus. Estão a entender? Por isso, quando eu apareci, muitos também me compararam com os que já passaram, os que existem. É mais um com o Felipe. Não, já vimos o fulano. Olha, já apareceu um homem também assim. Olha, Calupeteca, olha. Eu sempre respondi. Cada um é cada um. Cada um tem o seu senhor. Eles tiveram seus senhores e eu tenho o meu. Só que o meu não perde batalha. Cuidado. Então, feito isso, escuta muito bem. Feito isso, há missões específicas, como essa de avivamento. Avivamento é chuva. Eu te falei isso hoje. Pedi ao Senhor chuva, e o Senhor vos dará chuva seródia. No tempo da chuva seródia. Chuveiros de chuva e ervas no campo de cada um de vocês. Mas os terrafins, não serafins, os terrafins têm falado mentiras e vaidades, vindo coisas que não existem, adivinhações, sonhos dos terrafins. Esses são isso que eu acabei de falar aqui. Deus me revelou, vai chover, vai haver América Latina, porque não sei o que, África, ai, porque não sei o que, Angola, porque não sei o que, porque não sei. Olha o Congo, Nigéria.
Etiópia. Mas chegou a hora, e a hora é esta, em que os valentes estão a ser maniatados, removendo suas armaduras, lhes tirar os dentes e as garras. São povo, e então repartir o seu despojo, despojar os seus bens. Já começou. Não é aquilo que vocês falaram, é agora. Agora que veio o tempo que eles esperaram, ninguém quer se manifestar. Mas nas mentiras, todos comentavam das mentiras, se mandavam até inclusive os vídeos. As cassetes, olha, falaram que a África, falaram que a América, falaram, olha, um profeta profetizou. Mas agora que estão a viver aqueles dias que eles sonharam, que eles desejaram, estão em silêncio. Silêncio profundo. É, infelizmente, dito, quando a mentira foi profetizada, todos creram nas mentiras. Agora que a verdade, e eu não estou a profetizar a verdade, vocês estão a viver esses dias. Isso não é dia da profecia, é dia do cumprimento da profecia. Não é mais de profetizar. Claro, há um tempo presente e há um tempo futuro. As coisas de amanhã, se nós falarmos elas, é uma profecia. Estamos a pré-dizer o que não existe, mas que já está escrito. Mas estamos a viver os dias, vocês estão a viver os dias do cumprimento da palavra de Deus. A chuva é um facto. O reino outra vez se manifesta entre vocês. E aqueles que se vangloriaram e disseram que eles eram imbatíveis, que eles eram invencíveis, que eles estavam nas grandes e altas atmosferas da noite, têm que se calar. Silêncio profundo. A festa que vocês fizeram aí, eu até nem sabia. Alguém tinha dito assim, me falaram disso assim. Não avisem o apóstolo para, senão vai amaldiçoar o que é o jogo. E vamos perder. Eu falei, não, eu já não sou mais menino. Quando eu era menino é que eu amarrava, amaldiçoava o jogo de Angola. E dava sempre certo. Ficava chateado. Hoje agora já sou um crescido. A minha praia já não é essa. Até só assusto. Eu pergunto, o que é que houve? Esse barulho que estou a ouvir aqui, não, está a jogar. Oh, não sabias? Está a jogar Angola. Oh, ah, é? Não, não sabia. Esse barulho que estou a ouvir é de quê? Não há condomínio, não há nada. Até o lugar mais silencioso dos condomínios, você ouve o barulho. E eu pergunto a Soninha, o barulho de quê? Não, é jogo. Há um momento também ele nem sabe. Porque ele está na mesma fé comigo. Não, não sei. Então me falaram que... Não dizem no apóstolo. Eu não sabia que tinha jogo. Já no dia mesmo do jogo, já o jogo tinha passado, né? À tarde lá na reunião, o Mário disse, ah é? Eu falei, oh, é disse, e quem então? Eles assustaram que eu nem sabia. Qual jogo mais? Jogo! Não, Angola está jogando, viu? Falaram até também, nem sei qual é o país que eles jogaram com ele. Nem sei, só sei que jogaram. E eu falei, não, antigamente eu via até resultado do jogo. Não pense que eu orava. O próprio Deus, o meu pai me revelava. Só que eu depois rejeitei aquilo, também já nunca mais me revelou. E não me arrependo de ter rejeitado. Disse, Tibi Josso dava resultado do jogo, eu também vou estar a dar. Falei mesmo assim. Vou dizer, é igual ao Tibi Josso. Não, eu usei, Tibi Josso. Eu falei que Portugal ganharia a taça. Falei dos resultados, de vários resultados de Angola, então que Angola ia perder. Eu tinha visões, via, mais ou menos, vi o Portugal em festa, no Euro, e eu disse, olha,
As pessoas na França vão dizer, qual França? Eu vi, é Portugal. Xé, Portugal eles aguentam disso. É o que eu vi. Perguntam só o marido da quem? Agora é nosso irmão, é discípulo. Está aí na live. Paulina, teu marido está aí. O marido da Paulina queria ser político. Hoje é discípulo, está em Portugal. Ele foi até a mim e disse, apóstolo, a Paulina mandou para me orar e tal. Eu não sabia que era o marido da Paulina. Paulina? É quem? Paulina de Portugal? Sim, é minha esposa. Oh, ah, é? Eu não sabia. Não, oh, ele me falou, para vir falar com apóstolo. Eu já vi o senhor na igreja. Ele disse, não, eu costumo te ver. Não, eu sempre venho e tal. E ele queria se candidatar nas eleições passadas. Sim. Estava num partido político, PRS, onde ele queria se candidatar como deputado. Estava na lista dos deputados. E ele foi para eu orar para ele ser deputado. Eu falei, qual partido? Ele disse, eu falei, ô irmão, PRS! Eu falei, eu vou te falar o resultado que eu vi. Eu lhe falei, ele está aí. Eu lhe falei, olha, o Nita ganha, mas por Babatota, o MPLA, eu disse, eu ouvi tipo um locutor que dava resultado. Ah, Unita! E as pessoas gritaram, o nosso galo voa! Mas houve um silêncio. E uma voz só. Batota do MPLA. Número 1, por Batota, o MPLA. Número 2, Unita. Número 3, Périas. E o número 3 era casa. Está entendendo, né? Segundo a força aqui, era casa, mas na minha visão, isso aconteceu. Eu falei, eu vi não, Pérez em terceiro, não sei, mas eu lhe perguntei, estás em que lugar? Ele falou, disse, ei, estás muito longe, eu entendo política, estás muito longe. Epa, pronto, tudo é possível para aquele que quer. Vamos orar, já? Fecha os olhos. Oh Deus, eu sabia, oh Deus, ajuda ele, vai. Ok? Então, hoje já não. Hoje não quero saber. Por isso as pessoas que vêm me perguntar, o que é que tu achas? Eu falei, não, eu não acho nada. Isso já não é minha praia. Pá. Então, os valentes do inferno precisaram ser vencidos e maniatados para poder alegrar vocês. Por isso vocês veem até as curas estão a acontecer. Não acontecia antes, por quê? Não, vocês não entenderam. Porque tudo estava preso. Você orava, mas não acontecia nada. E é isso que está acontecendo aí na religião. Estão a orar e não acontece nada. Por quê? Os céus estão fechados. Ah, mas tu abriste os céus e eles... Não, tem que vir aqui. Eles... Para eles estão fechados. Para vocês estão abertos. Isso que eu estou a falar a todos que estão a vir me pedir para lhes impactar. Tem que se tornar discípulo do homem. O reino é esse. Você quer receber os benefícios do reino fora do reino? Não. Tem que entrar no reino. Tem que habitar na cidade para ter os benefícios dos moradores da cidade. Para ser um cidadão, tens que estar dentro, tem que nascer, tem que pertencer à cidadania daquele país e tem os benefícios diretos da cidade. É assim. Você não está, não nasceu lá, não faz parte de lá, não estás lá. E você... Não é possível. Aleluia. E assim, os céus estão abertos. 2 céus se abriram. 2. 2 céus. O primeiro e o segundo. E começa de baixo para cima. E falta o terceiro céu. E os seus valentes, claro. Os 2 primeiros seus valentes foram presos. Foram vencidos. Chegou a hora
de despojar os valentes vencidos. É assim, é o mundo espiritual, pá. Se você pega a Bíblia, começa a ler, é papagaio, começa a repetir. Se fosse que todo o homem, para ir para o céu, tinha que amarrar os valentes todos, ninguém iria no céu, só eu. Depois de Manuel, só eu iria no céu. Voltaria no céu. Só eu. Todos vocês iriam para o inferno. Por isso não depende de qualquer um, nem daquele que quer. Seria impossível. Mas alguém levantado, enviado até inclusive pelo céu, é que faz essas guerras. Não é que individualmente não se tem valentes. Tem-se. Individualmente tem-se valentes. Mas não tem nada a ver com esses valentes que controlam o reino. Individualmente, o demônio que foi levantado para te atacar é um valente. Porque isso também, se fosse assim, se não fosse assim, então depois que um venceu as batalhas, já não haveria mais guerras. Todos aqueles que crescem na sua pregação iriam no céu, já a terra seria um paraíso, não haveria cruz, não precisava levar cruz, não havia tentações. Por isso, as vossas guerras são diferentes. Os valentes que vocês lutarão com eles até a morte são outros. Não tem nada a ver com esses que estão a lutar comigo. Mas não pense que eles não vos atacam. Vocês não conseguem lhes atacar, mas eles vos atacam. É muito difícil que você está ouvindo. E eles vos atacam aqui através dos seus exércitos, que estão ao vosso nível. Eles mandam, vai, ataca aquele crente. Ah, não vou aguentar. Você está no nível dele, você é mais que ele. Como é que é? Ele não vê, você está a ver. Ah, eu oro muito. Quantos oraram muito estão no inferno? Seu covarde. Se você me responder mais assim, você vai no lugar dele. Ataca! E quantos valentes do reino de Deus são maniatados? Tu és um valente, eu sou um valente. Eles também são valentes. Então, valente com valente. Cada obstáculo que você superar é um valente que você venceu. Mas esses valentes que vocês estão a lutar com eles, nunca vocês os venceriam se os valentes dos valentes, ou os chefes deles, não fossem vencidos. Nem pensar. Deixa eu vos contar uma realidade. Já contei várias vezes aqui. E eu vi um maluco. Eu estava a fazer uma caminhada à madrugada. E um demente estava à minha frente, andando no passeio. E quando ele me viu, atravessou, foi no outro lado. Eu também gostava de brincar com eles. Atravessei, ele voltou a atravessar. Eu também voltou a atravessar. Eu também atravessei. Já não atravessou. Me enfrentou. Mas é aquele demente com o cabelo igual a esse meu agora. Ou até mais, né? Eu acho que igual. Todo sujo. Eu vi a coragem dele e eu questionei comigo, como é que ele ganhou coragem? Se ele estava a me fugir. Eu também continuei com a mesma coragem. E nos cruzamos assim. Eu vi que ele vinha ou ia, então eu usei a autoridade. Em nome de Jesus, para o corpo dele e sai dele agora. O menino afrontou uma legião de demônios controlado por um valente das estrelas. Uma potestade na dimensão das estrelas, que são as forças espirituais da maldade. Saiu um relâmpago do céu. Não saiu do corpo do maluco. Desceu do céu. Ok? Não tinha chuva, não tinha nada.
E eu abaixei, psiu, ouvi o maluco, deu gargalhada. Não, calma aí. E quem é que está a falar isso? É alguém que desceu do céu. Mas por que eu não consegui prevalecer diante daquela legião? Porque um valente que não teria sido maniatado. E como eu queria repartir o seu despojo, que é libertar aquele homem. E ter aquele homem livre como Gadareno. Gadareno. Então a potestade reagiu, o valente que controlava aquele exército. Em outras palavras, tu és um menino, pá. Menino atrevido, vou te mostrar que você é criança. Bom, por causa da minha vocação, do meu chamado, não tive danos colaterais, senão tribulações. Mas tive tribulações? Tive. Tribulações. Estou a falar, no meu corpo não fiquei doente, não perdi sono, não sonhei mal, por causa do selo. O selo que há em mim. Mas há pessoas sem o selo. Agora mesmo mandei oração para uma obreira que estava a fazer um trabalho de libertação, distribuir folhetos lá na província. Não vou falar o nome da província para as pessoas não darem conta quem são esses aí. E muita gente estava a ligar para que fica, não sei o quê. É bom, mas você tem que saber que é uma guerra. Vocês têm cobertura, sim. Mas quando você tem portas abertas, tens a cobertura para não te matarem, mas te fazem sofrer. E a obreira veio doente. E o bruxo lhe apareceu. O chefe dos bruxos. Ok? Tem que avaliar os custos. Se eu não estivesse selado, não pense que é relâmpago que viria. Não. Esse ano no físico. Aquele demente, os malucos, os demônios iam me entrar. Muita porrada mesmo. Então os outros não eles entraram. E eram 7. Saíram feridos. Não é para ficarem com medo. Mas, porém, tem que avaliar os custos. Se anda na justiça, primeiro sim. E mesmo andando na justiça, tem que ver onde é que você vai enfrentar. Não é o caso de autodefesa. A autodefesa se faz contra todo o inimigo. Você está a se defender. Agora, atacar não se ataca tudo. Isso também chama-se emoção. Os emocionados é que fazem isso. Mais ou menos eu não te mando e você vai na presidência para ir atacar o João Lourenço. Podes morrer. Mas se eu que te falo, vai, ninguém vai te fazer nada. Porque vais na minha autoridade. Vocês ouviram o rapaz que fez perturbar o João Lourenço e não conseguiu fazer a visita toda? Depois lhe envenenaram. Teve que mandar já o que é para destruir o veneno. Não, então o João Lourenço não foi visitar uma empresa aí. E onde ele trabalha, esse rapaz. Então de propósito disse, vou fatigar o homem. Meteu o mata-bruxo. E os trabalhadores não ficam assim na bicha para receberem alguém. O camarada. Quando o João Lourenço viu, apanhou um choque. Pá! Foi embora. Nem cortou a fita. Os homens ali seguiam, chefe, ainda falta, não, embora! Chefe, não! Subiu no carro, andou. Depois deram ordem, matem esse miúdo. Um colega dele que envenenou. Só que esse colega também quase que morreu, né? Porque eu mandei a palavra e disse assim que a maldição voltaria para ele próprio. Só que ele deu conta que, por causa daquilo, o mestre dele
lhe mandou uma espada, ele veio se arrepender e confessou mesmo que é ele que teria colocado aquele negócio aí. Não quero morrer, não quero morrer. Acho que eu nunca falei isso abertamente. Por isso eu disse, matar não vão te matar, mas te fazem sofrer. Esse miúdo ficou mal, ele estava a purgar sangue. Faltava até as tripas saírem. Esse mesmo Johnny, eu sei que mesmo que falou isso. Lá no palácio, talvez não seja ele, mas aí os seus capangas que eles cercam, mate aquele menino. Tem que ser com veneno. Se for com tiro, não vai entrar. Elias vai aparecer. Envenena ele. São valentes. Há valentes que só são meus. Estão na minha responsabilidade para eu lhes remover. Não são vocês, não. Vocês só entram em ação quando eles vos atacam. Mais ou menos. Você tem o direito de ir pregar o evangelho a todo lugar. Mas, porém, você vai chocar com eles. E não pense por causa da cobertura que você tem, que você não vai chocar com os bruxos que controlam aquele território. Por isso a necessidade das pessoas que vão fazer esse trabalho precisam ter portas fechadas, com a autorização que vocês têm e as portas fechadas. Acabou. Não é que vocês vão atrás lá dos bruxos que controlam aqueles territórios para você lá. E não façam isso. Ir lá no centro de Macumba. Tem pessoas que fazem isso. Centro de Macumba. Quando eu é que mandei, tudo bem. Ou vocês vêm me pedir e eu falo, vai. Centro de Macumba para você ir lá jogar lá azeite e fazer o decreto. Aqueles demônios todos vão vir em cima de ti e você não imagina. Por causa da cobertura não te matam, mas vão te atribular que você não imagina. Vais te arrepender de teres nascido. Essa não é a primeira vez que eu falo isso. Por isso, o nosso culto é racional. Sede prudentes como as serpentes. Prudência que é sabedoria. Eu vos contei a minha experiência. Como menino, quis afrontar aquilo que São Judas, não gosto de chamar de São, Judas fala as dignidades. Viu? Nem mesmo Miguel Arcanjo ousou pronunciar juízo de blasfêmia contra Satanás. Eu tive que crescer. Hoje sim. Hoje eu não posso ir no Gitsung para ir lutar com o diabo. Não posso. Eles sempre eles me empurraram para ir para lá. O diabo está a dizer, você ainda não venceu o terceiro selo, por exemplo, se for agora. Ah, o terceiro céu. Ainda você não derrotou as potestades, os principados. Hein? Como é que você quer vir jogar comigo? Aliás, várias vezes andei atrás dele. Ele dizia, você é criança. Mas quando ele vai me atacar, eu me defendo. Aí sai flechas. Aí sai faísca. Aí ele também sabe. Por isso ele também não vem. Eu não vou fugir. Porque o Lúcifer. Eu vou lhe entrar. Depois daquela atitude, eu senti a amarração. E eu logo sabia que era o resultado daquela noite. Eu senti o meu psicológico foi atacado. O terror começou. Mas não me deixei levar.
Continue firme na fé. Aquele medo que você não quer sentir, mas estás a sentir. E você vai lutando com ele. E não me conseguirá me derrotar. Ah, e já aí no Olombongo já sabe, né? Essa é a primeira arma que eles retiram. Retiram o bocado que tem aí. Amarra! Vai se arrepender de ter nascido. Mas hoje não. Hoje esses são bebês diante de mim. Se eu não consigo ainda, não posso fazer o que eu desejo por causa das coberturas. Senão eu pego um maluco agora mesmo aí, que é de 20 anos, eu lhe liberto na hora. Eu grito toda a legião, ele solta. A alma volta. Mas é preciso chegar até o fim. Um ou outro vai sendo liberto agora. Mas os valentes têm que ser vencidos. Tu tens os teus valentes, tu tens as tuas guerras e tu tens que vencer esses valentes. E estão ao teu alcance. Não há desculpa. E foram ajudados em tempo oportuno. Quando você falar Elias já está na sua terra, ele cai no chão. Aleluia. Glory to God. Então, essa é a realidade do mundo espiritual que vocês não conheceram e viveram numa ignorância muito grande, desprezando, vituperando as dignidades, afrontando as dignidades e também subestimando os vossos inimigos, desprezando os ardis de Satanás. Os escravos do pecado assumiam que eram livres, que estavam em cima, acima de principados e potestades, que vocês estavam a pisar na cabeça dos demônios. A palavra de Deus foi um fiasco, foi uma verdadeira sombra. Quando não vivemos nos dias da sombra, mas para a igreja continua a sombra, que não são coisas exatas. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Mas esse poder está onde? Está na mão dos valentes. Os valentes impedem eles receberem esse poder. Mas agora vocês podem. Hã? Serpentes e escorpiões ao vosso nível. Ouviu? Estás a ver, por exemplo, você vê aquela mulher aí. Como é que chama aquela mulher aí do parlamento? Não é ele que te atacou para você se defender. É você que está lhe procurando para lhe atacar. Lá em Quembele chama-se colagem bien. Porque aquela mulher está sob influência de uma serpente chamada parlamento, o segundo na linha da sucessão. Quer dizer, para chegar até Satã, ele é o segundo. Depois tem o principado. E você vai enfrentar um satanista daquele, uma satanista daquela. E pode não ser satanista pela função que ele ocupa. De seu belo prazer, estás lá. Quem é que te mandou? Estás lá com o teu azeite para colocar na cadeira dele. Só as tuas lutas. Você vai se arrepender de ter nascido. Eles estão aí a me ouvir? Falaram em nome de pessoas que estão a assistir às lives. Não assustei. Mas que o que eu sabia soube com mais propriedade. E eu falei nessa pessoa, não, já sei. Ah, sabe disso? Sei. Por isso o mundo espiritual é um mistério. É místico. E eu vim vos desvendar esses segredos. Pá. E por isso atrás de Elias vocês são vencedores. Hã? Eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Mas sem exagero, sem emoções. Sem emoções para poder ir afrontar as dignidades.
cristianismo não foi feito para autodefesa. Ataca-se, mas com muita prudência. Estou a falar atacar aqueles que não te atacaram. Veja só, por exemplo, a prudência da prostituta mãe. Eu estava para executar, já executei as duas filhas. Eu estava para executar a mãe. Mas veja só como vieram me implorar. Tudo no espírito. Já me implorar. Não te esqueças que ela nunca te afrontou. E é um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. Humildade. Sinceridade. Não que ela seja sincera e humilde. Não. Ao não me afrontar, mostrou medo, respeito, temeu pela sua vida. Por isso você vê que a Igreja Católica, ninguém ousou abrir a boca para falar de mim. É incrível, eu vi isso no espírito. Não te esqueças que ela nunca te afrontou. E eu cedi. Ele já estava debaixo dos meus pés, pronto para lhe executar. Porque ele perdeu a guerra. Mas lhe foi dado um tempo de vida por não ter me afrontado. O mundo espiritual é mais tático e mais técnico e mais exato do que as ciências exatas e técnicas. Pá. Ouviu? E eu tirei o pé quando já queria lhe executar. O pitbull, o demônio, o cão, nesse caso a cadela mãe. Mas as cadelas filhas foram executadas porque me afrontaram. Ninguém lhes implorou porque eles disseram que eu era falso profeta. Eles disseram que eu era falso Elias. Mesmo não o fazendo abertamente, mas nos seus altares falaram isso. E vocês vão ver a desgraça deles agora. Agora que aquele poder que lhes controla foi destruído. Esse demônio foi machucado. Esse jacaré, esse embondeiro foi cortado. Não vai sobrar nada. E a mãe ainda vai perdurar um pouquinho de tempo. Vai chegar um momento também, eu vou lhe executar. O demônio não se converte. Cobertura não significa nada. Nenhuma cobertura perdura. O tempo está cumprido. Estou a falar, você perdeu a guerra e te darem socorro. Tem tempo determinado. Foi socorrida em tempo oportuno. Mas as consequências são visíveis entre eles. A miséria vai lhe seguir. As rachas. Casa dividida. O reino dividido. Um contra o outro. Amém? Quem vos pensar ser Elias? Estava para tentar falar isso no Facebook, mas senti não havia. Não é que não havia graça, esqueci até. Quando isso acontece, significa o próprio quero que você não fala. O céu. Talvez lá não. Eu disse, todos os sinais e provas estamos a mostrar que nós somos o que nós falamos. E os meus inimigos se calaram. E tem que se calar, não tem argumento para poder contrariar. Aleluia, minha versão verdadeira. Ainda que tivessem argumentos, são argumentos infundáveis e falíveis, porque a verdade sempre triunfou, não somente no dia do juízo, e antes mesmo do dia do juízo. Por si mesma a verdade não precisa da ajuda de ninguém. Ela sozinha desce no vale e toca na cabeça da serpente e mancha as suas roupas. Se entrou lá de branco, volta vermelho. E alguém vai perguntar, quem é esse que está saído Edom com roupas vermelhas? É quem? E vai dizer, este é aquele, aleluia, que desceu as partes mais baixas da terra e tocou na cabeça do inimigo e saiu. As anjas da morte foram soltas, não puderam lhe reter. Este é o Senhor. Quem vos pensais? Eu disse que eu sou Elias.
sem argumentos. Falem. Dizem que eu não sou Elias. Não alugam as bocas de aluguel. Falem vocês, os príncipes do povo. Tendes medo? Seus covardes. Só que a prostituta, na sua covardia, tem mais alguns anos de vida. Fugiu na terceira casa. Aleluia. Quem vos pensaste que eu sou? Você sabe quem é Elias? Vocês aí no Facebook, você sabe quem é Elias? Vocês não sabem? Aí no TikTok. Hã? Tal. Glórias a Deus. Amém? Verdadeiramente o tempo se cumpriu, pá. Hã? Esse aqui é o tempo. Aleluia, da alegria. O tempo que a rola já está a fazer ouvir a sua voz. Eis aqui o tempo de cantar que chegou, pois as flores também já começaram a exalar o seu aroma. Eis aqui o tempo que a figueira começou a dar os seus figos. Oh, aleluia, também o tempo de apanhar as raposinhas chegou. Se lhes deram cobertura a vez passada, e muitos deles sobreviveram pela cobertura, desta vez os embondeiros não têm cobertura. Só tem cobertura o mar. E mesmo o mar com cobertura vai ser despojado. E já começou o despojo do mar. E o despojo do mar está lá. Aleluia. Na África subsaariana, debaixo do deserto de Sara, multidões e multidões estão a ver luz. E aquela mulher nos surpreendeu onde? Meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram o Elias que se manifestou na minha geração. Glória a Deus, aleluia. O tempo está cumprido. E o reino está entre vocês. Hã? Sim, o que subiu, o que desceu. Subiu, desceu. Voltou a descer e vai voltar a subir. Ok? Já entenderam, né? Subiu, desceu. Subiu, desceu. Quando subir, eu vou e venho. E quando eu vier, eu vou vos levar para estarem comigo. Onde eu estiver, aí estarão vocês, os meus servos. O mesmo amor com que o Pai me tem amado é com o mesmo amor que eu vos tenho amado. Aleluia. Bem camuflado, né? O mundo está a adorar. Na religião estão a adorar, estão a aclamar: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nosso Pai, Deus, ajuda-nos. Seus tolos. Eu vou e venho. Eu vou e volto. Voltará em glória. Aí. Não, meter folhetos na igreja católica, não sei. Eu que vos autorizei. Alguém disse assim, eu já fiz isso. Eu disse, quando eu te autorizar, até no inferno você vai ir. Até Satanás você vai lhe entrar. Se ele falar, entra Satanás! Ok? Fui eu que autorizei a vez passada. Apesar que depois proibi para que não fizessem isso para evitar escândalo, né? Entrar nas igrejas, fazer isso. Faça isso. Para não os escandalizar. Os padres estão aí. Os padres só estão a esfregar as mãos, estão a dizer escapar das mãos dele. Você não escapar não. É melhor se arrepender. Hã? Onde é que o padre caiu? Mas um morreu? Estão a morrer muitos padres. Morreu mais aonde esse padre? Confirma aí.
Parece que o Uambo e Benguela são os epicentros. Qual é o segredo então? Por que que a Igreja Católica está a ter mais danos nessas duas províncias? É mais no Uambo até. Algum segredo está aí? Será que a força da Igreja Católica está no Uambo? Me falem de vocês que são do Uambo. Como é que a Igreja Católica é no Uambo? Lá morreu lá um bispo forte, chamado, como é? Arcebispo emérito, o nome dele é quem? Aquele que morreu do acidente. É onde eles tinham mais força, né? Ah, é por isso. Mestre, a católica tem muito poder. Samaria, está a se referir no Uambo ou em todos os lugares? O que é que você esperava, Eduardo? Ser uma fortaleza muito grande, milenária. A fortaleza da Roma, do Ocidente. Hum? Bem rijo. E essa mistura da bruxaria da Igreja Católica com a magia negra africana fortaleceu ainda mais a Igreja Católica na África. Não é brincadeira, não. Mas está tudo, como quem? Como diz aquele jornalista, tudo à toa. Hein? Casa está a tremer. Os blocos estão a cair. As telhas estão a cair no teto. Ninguém está a entender nada. Não, mas eles estão a entender o que aconteceu. Eles sabem muito bem. No Brasil estão a sofrer. Em silêncio. Sim. Eles se tornaram mais mudos do que antes. Pois Elias lhes deu uma lição. Nunca mais a arrogância deles vai voltar neles. Nunca mais. É, essa mensagem, todos vocês estão a reagir. Pá. É, tem muitos bairros com inicial São Pedro, São João, e Íria, São João Valente. Tem muitos não sei, olha, é muito forte. Sim. Não, não foi subestimada a Igreja Católica. Nunca foi subestimada, aliás, o Ambo. O Ambo, aquele é a capital do quê? Do reino do Bailundo? Como é que é? Que é um grande reino, pá. Viu? Nas duas províncias morreram lá dois bispos. Vite, Oscar Braga, Luís Francisco de Mata Maurisca, Malange não sei se quem. Muitos bispos morreram. Amém. Semana passada, um polícia deu tiro na cara com uma AK. O mundo todo viu esse polícia aí. Ainda bem que aquele reino está debaixo dos pés de Elias. Ao enterrar fizeram um ritual forte. Esse aqui é ritual para quê? Para matar o que matou? Os meus colegas que participaram neste ritual estão a ser ouvidos e vão para a cadeia. Eu vi esse ritual aí. Aqueles mesmo estão mesmo a se submeter mesmo àquele. São parentes ou como? Ou são colegas próximo do que? Do defunto? Eles aceitaram mesmo isso. Sujaram a corporação, pá. Não se fala assim. Ah, é o comandante e os colegas. Amém? Como é que é?
Os TikToks estão em dia. Olha, quase 1 da manhã ainda não entramos. Meu Deus. Hoje foi o máximo, né? Hã? Já lançaram as redes? Você está doente aqui no Zoom? Quem é que está doente aqui no Zoom? Quem? Quem é que está doente? Todos curados, né? Toca no meu cabelo. Toca! Oh, recebam. Aleluia. A virtude de curar está sobre mim. Quem me tocar faz experimentar a cura. Me toca só e você vai ver. Não me aperta, me toque. Chamamos o Dario. Dário, Pai, Senhor Mestre, não estava com o anfitrião. Glória a Jesus. Boa noite, igreja. Aleluia. Vamos começar. Glória a Jesus. Grandwell, Elijah Grandwell. You can open your microphone. People, are you hearing me? Hello. Yes, please. Yes, brother. Where you from? I'm from Zambia. By the grace of God. Zambia. And what's your prayer request? I'm trusting God for establishment and also settlement. Settlement of marriage? Yes, establishment in ministry and also settlement for myself. I'm trusting God for A wife. Yes, please. Yes, I have one. Amen. But then things I have a lady that I've engaged, but things are a bit difficult with me. So trusting God that things will move well, so that we'll settle down by the end of this year. Amen. The prophet will pray for you. Yes? Glory to God. Mestre, o irmão pede palavra para o seu ministério e também uma palavra para abrir as portas do seu casamento. em nome de Jesus Cristo, seja liberto e seja abençoado o teu casamento. Say amen, Grandwell. Amen. Glory to God. God bless you. In Jesus' mighty name. Amen.